Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Introdução. Em uma época de silêncio divino, quando profetas não mais se erguiam em Israel e o céu parecia fechado, vivia uma mulher cujo ventre seria escolhido para carregar aquele que anunciaria o caminho do Senhor. Isabel, seu nome significa Deus é fiel, ou juramento de Deus, o significado de seu nome. É bem apropriado ao que aconteceu com ela, pois o Senhor cumpriu fielmente o que lhe havia prometido. Descendente de Arão e casada com Zacarias, sacerdote do templo, era uma mulher justa diante de Deus, irrepreensível em todos os seus caminhos, mas marcada por um estigma, a esterilidade. Aos olhos humanos, sua história parecia ter chegado ao fim, mas Deus ainda escrevia capítulos ocultos em seu tempo eterno. O exemplo de Isabel demonstra a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, ainda que pareça demorado. Isabel não apenas concebeu na velhice, ela concebeu uma promessa, um propósito divino. Em seu ventre, formava-se João, o Batista, o arauto daquele que viria redimir o mundo. Esta é a jornada de Isabel, a mulher que carregou o precursor, e que, em meio às dores, silêncio e expectativas, se tornou símbolo de fé, paciência e cumprimento das promessas de Deus. O silêncio da espera. O sol despontava sobre as colinas de Judá, mas na alma de Isabel reinava um crepúsculo constante. Já se acostumara com o peso do silêncio, tanto o de seu lar sem o riso de filhos, quanto o silêncio celestial que parecia ignorar seus clamores. O tempo passava e as rugas marcavam-lhe o rosto com mais clareza do que qualquer esperança. Mesmo assim, cada manhã ela se levantava, acendia a lâmpada do altar e recitava as promessas antigas, como quem rega uma semente em solo ressequido. Casada com Zacarias, homem de fé e sacerdote íntegro, Isabel levava uma vida devota. O casal era conhecido por sua retidão, mas isso não os poupava do escárnio sutil dos vizinhos. Na cultura judaica, a esterilidade era vista como sinal de desagrado divino. Embora ninguém ousasse acusá-la diretamente, os olhares e murmúrios bastavam. A cada celebração de nascimento alheio, Isabel sentia a ferida reabrir-se silenciosamente. Ainda assim, ela não se deixava consumir pela amargura. Isabel transformara sua dor em serviço, sua tristeza em oração. Visitava enfermos, acolhia viúvas e ensinava as mais jovens sobre as leis e os caminhos de Deus. Ela compreendia que a vida não era apenas sobre o que se recebia, mas também sobre o que se dava. E isso lhe trazia dignidade em meio à espera. Certa tarde, ao retornar do poço com um cântaro cheio, viu crianças brincando ao longe. O riso infantil era como música, e, embora trouxesse nostalgia, Isabel sorriu. Não havia se tornado insensível. Pelo contrário, sua capacidade de amar se expandira. Ela aprendera que o coração fértil é muitas vezes mais importante que o ventre fértil. Essa lição, ela carregava consigo como um tesouro silencioso. Zacarias era mais reservado em sua dor. Evitava o assunto mergulhando-se em suas tarefas sacerdotais. Isabel respeitava seu silêncio, mas às vezes desejava que pudessem chorar juntos. Oravam sim, mas evitavam sonhar. O tempo era um ladrão cruel, e eles temiam que qualquer novo sonho pudesse ser apenas mais um assalto à sua esperança. Contudo, algo em Isabel nunca se apagava por completo. Havia uma chama discreta, alimentada pelas histórias de Sara, Ana e outras mulheres improváveis que Deus usara para cumprir seus planos.
Ela se lembrava que o Senhor tinha prazer em agir no impossível, e isso bastava para manter viva sua fé, ainda que fosse do tamanho de uma mostarda envelhecida no tempo. Ela não sabia, mas o céu estava prestes a romper o silêncio. Deus a observava com ternura e atenção, cada lágrima, cada suspiro noturno, cada gesto de bondade, tudo era registrado diante dele. A mulher esquecida dos homens seria lembrada por Deus. O tempo da espera estava prestes a se tornar o tempo da promessa. Um milagre em meio ao cotidiano. A rotina de Isabel seguia com sua serenidade habitual, quando algo extraordinário aconteceu no coração do templo. Longe de seus olhos, Zacarias, escalado para o serviço do incenso, entrou no santo lugar como de costume, mas ali foi surpreendido por uma manifestação divina. Um anjo, Gabriel, apareceu diante dele, trazendo palavras que quebrariam décadas de silêncio. Tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, e porás o nome de João. Enquanto Zacarias lutava com a incredulidade e perdeu temporariamente a fala como sinal da veracidade da promessa, Isabel permanecia em casa, alheia ao que o céu já havia decretado. O milagre começou a se formar em segredo, como muitos dos grandes atos de Deus. O ventre outrora estéril começava a ser visitado pela vida. Isabel, ainda sem saber, já estava carregando o precursor. Poucos dias depois, Zacarias retornou para casa, mas algo estava diferente. Ele não falava, apenas escrevia e gesticulava. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de luz. Isabel percebia que algo sobrenatural havia acontecido, e com o passar das semanas, quando seu corpo começou a mudar e a vida se formava em seu interior, ela entendeu. Deus a havia visitado. Isabel retirou-se por 5 meses. Não por vergonha, mas por reverência. Esse tempo foi de intimidade com Deus, de contemplação do milagre. Ela orava, chorava, cantava. Era um encontro constante com a fidelidade divina. Depois de anos sendo apontada como amaldiçoada, agora era ela quem carregava uma resposta do céu. Não só para si, mas para toda a humanidade. Assim me fez o Senhor, repetia ela, nos dias em que se lembrou de mim para tirar o meu opróbrio entre os homens. A gratidão fluía como rio em seu coração. A amargura que antes visitava sua alma, agora dava lugar à doçura da esperança realizada. O tempo da vergonha fora vencido pelo tempo da visitação. Mesmo grávida, Isabel continuava a cuidar dos outros. Seu coração era grato, não soberbo. E quando soube que sua prima Maria também recebera uma visita angelical e carregava o Salvador, Isabel se encheu ainda mais de júbilo. Deus não estava apenas fazendo algo nela. Ele estava fazendo algo no mundo inteiro, e ela fazia parte disso. Foi então que Maria a visitou. E ao ouvir a saudação de sua prima, o bebê no ventre de Isabel saltou. Ela, cheia do Espírito Santo, profetizou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. João, mesmo no útero, reconheceu o Salvador em gestação. Aquele momento tornou-se um dos encontros mais santos da história da humanidade. Isabel entendeu ali, profundamente, que não carregava apenas um filho. Carregava o arauto do Messias. Sua vida deixava de ser apenas sobre superação pessoal. Agora, era sobre missão. O cotidiano se tornara extraordinário, e a mulher que antes chorava em silêncio agora louvava em alta voz. A voz que clama no deserto. O nascimento de João foi envolto em expectativa e assombro. Os vizinhos e parentes, ao verem Isabel dar à luz na velhice, reconheceram que algo fora do comum acontecera. O povo dizia: O Senhor mostrou grande misericórdia a Isabel. A cidade murmurava, mas agora com admiração. O riso substituíra o lamento. No 8º dia, durante a cerimônia da circuncisão, todos presumiam que o menino se chamaria Zacarias. Mas Isabel, com autoridade e firmeza, declarou: Não, será chamado João. Um nome que o céu escolhera, e que ela, obedientemente, preservava. Zacarias, ainda mudo, confirmou por escrito. E naquele momento sua boca se abriu,
E ele louvou a Deus com um cântico profético. Aquela casa, antes silenciosa, agora se enchia de cânticos. João crescia forte, e Isabel, com sabedoria e ternura, o educava nos caminhos do Senhor. Não era uma maternidade comum. Ela sabia que seu filho tinha um destino santo, preparar o caminho do ungido. E isso exigia dela uma entrega ainda maior. Mesmo com a idade avançada, Isabel não era passiva. Era firme na instrução, fervorosa na oração, vigilante no espírito. O menino era diferente. Desde cedo, demonstrava sensibilidade às coisas celestiais. E ela o guiava, passo a passo, como quem esculpe uma flecha afiada para os propósitos de Deus. Com o passar dos anos, João se retirou ao deserto. Muitos achariam isso estranho, mas Isabel sabia. Era o Espírito que o conduzia. Seu filho não fora chamado para os palácios, mas para os lugares áridos. Não seria um sacerdote do templo, mas uma voz que clamaria no deserto. Mesmo com o coração de mãe, Isabel não reteve o filho. Ela o liberou com fé. Entregá-lo à missão foi seu último grande ato de fé, talvez mais difícil que o tempo de espera, mas ela compreendia que filhos são flechas, não correntes, e seu João estava destinado a voar alto. As notícias chegavam. João batizava, pregava com ousadia, atraía multidões. Isabel sentia-se realizada, não pela fama, mas pelo cumprimento do propósito. Ela soubera esperar, soubera crer, soubera entregar. E agora, vivia para ver o plano de Deus desabrochar diante de seus olhos. A voz de João ecoava, mas era a fé de Isabel que sustentava silenciosamente aquele ministério. Ela sabia que por trás de cada mensageiro há uma mulher de joelhos. Sua história era agora eternizada, não em pedras ou pergaminhos, mas no plano de redenção. As dores da missão. O tempo passou, e Isabel, já em idade avançada, via de longe o impacto de João, mas com o avanço da missão também vieram as críticas, os perigos, a perseguição. Isabel sabia que obedecer a Deus nem sempre traz segurança. Às vezes, traz cruzes. Ela soube que João confrontara Herodes, denunciando seu pecado. O coração de mãe se apertou, mas o coração de serva se aquietou. Ela sabia que João estava apenas fazendo o que nascera para fazer: preparar o povo, denunciar o pecado, apontar o Cordeiro de Deus. A notícia de que João fora preso chegou como um golpe. Mesmo com a fé firme, Isabel era humana. Chorou, clamou, jejuou. Mas não pediu que Deus poupasse seu filho da missão. Pediu que o sustentasse até o fim. Sabia que o mesmo Deus que lhe dera o filho o usaria até o último instante. Nos dias de silêncio da prisão de João, Isabel buscava consolo nas Escrituras. Recordava-se das palavras do cântico de Zacarias: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo." Se essa era a profecia, então a prisão era parte do processo. Não havia erro no céu, apenas mistério. Quando soube da morte de João, decapitado por capricho de Herodias, Isabel sentiu como se o mundo parasse. A dor era insuportável, mas mesmo em luto, ela não amaldiçoou. Chorou com fé, sofreu com esperança, sabia que João cumprira sua missão e que havia sido fiel até o fim. O povo comentava: João era um profeta. Mas Isabel sabia que ele era muito mais. Era a resposta a uma promessa. Era fruto da fidelidade divina. Era um instrumento do reino. E mesmo morto, sua voz ainda ecoava nos desertos da alma humana. Isabel agora era uma mulher marcada por muitas dores, mas também por muitas vitórias. Do silêncio da esterilidade ao clamor do deserto, da promessa à entrega, ela vivera tudo. Sua história não era fácil, mas era cheia da glória de Deus. Ela não teve um final feliz convencional, mas teve um final eterno. O legado de uma mulher de fé, Isabel, partiu em paz. Sua história não terminou com riquezas ou fama, mas com um legado espiritual que atravessaria os séculos. Ela foi esquecida por muitos, mas lembrada pelo céu. O mundo se esquece das que oram em silêncio, mas Deus jamais ignora uma mulher que crê.
Sua vida nos ensina que a espera não é castigo, é preparação. Que o silêncio não é ausência de Deus, mas palco para o seu agir inesperado. Que a dor, quando entregue a Deus, torna-se semente de ministérios que transformarão gerações. Isabel é símbolo de mulheres que carregam em si promessas invisíveis, que servem quando não são vistas, que amam quando não são reconhecidas, que creem mesmo quando tudo parece estéril. Isabel é o ventre da promessa, a alma que hospeda o plano de Deus. Ela nos ensina que não há idade para ser usada por Deus, que a obediência simples pode ser a chave para grandes propósitos, que mães espirituais também formam profetas, que a fé silenciosa move os céus. Ao olharmos para Isabel, não vemos apenas uma mulher idosa e estéril que teve um filho. Vemos uma mulher que gerou um movimento, que formou com ternura e firmeza a voz que prepararia o mundo para Jesus. Seu legado é espiritual, eterno, indestrutível. Hoje, seu nome é lembrado com honra, não por seus feitos humanos, mas porque creu, porque se colocou disponível, porque abraçou o chamado mesmo sem entender tudo, porque não reteve seu filho, mas o entregou à vontade de Deus. Que mulheres como Isabel se levantem hoje. Que lares como o dela sejam restaurados. Que vidas como a dela sejam inspiração. Que sua fé nos desafie. Que sua história nos constranja a confiar. Lições de vida importantes que a vida de Isabel nos dá. A espera pode ser uma escola de fé. O tempo de silêncio prepara nosso coração para o extraordinário. Pois tanto Isabel quanto Zacarias eram justos diante de Deus. A esterilidade não define o propósito. Mesmo aquilo que parece improdutivo pode ser solo para milagres. Ela vivia o drama de muitas outras mulheres importantes na Bíblia, que não podiam ter filhos. Além disso, já estava em idade avançada. Lucas capítulo 1, versículo 7. A obediência a Deus exige entrega total. Isabel não reteve nem mesmo seu próprio filho. As promessas de Deus não falham, mesmo quando demoram. Passados alguns dias, Isabel ficou grávida de João Batista e louvou ao Senhor, por ter removido o seu opróbrio perante os homens. Lucas capítulo 1, versículo 24 a 25. Mulheres de oração moldam o mundo em silêncio. Ao receber a visita de Maria, mãe de Jesus, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel é a primeira mulher mencionada na Bíblia, cheia do Espírito Santo. Ela foi a primeira a reconhecer Jesus como seu Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 43. Fé não é ausência de dor, mas permanência diante dela. Deus cumpriu a promessa na vida de Isabel, no tempo dele. Lucas capítulo 1, versículo 57. O ministério de alguém sempre começa na fidelidade de outro. Às vezes pensamos que Deus vai cumprir o que nos prometeu no tempo em que imaginamos. Ele sabe o tempo certo de cumprir as suas promessas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Deus transforma vergonha em testemunho. Isabel e Zacarias achavam que já estavam velhos para realizar os seus sonhos. Entretanto, o Deus fiel não está sujeito ao tempo. Ele nunca envelhece, pois ele é Senhor do tempo. Oração final. Senhor Deus, obrigada pela vida de Isabel, exemplo de fé e perseverança. Que o coração dessa mulher nos inspire a crer mesmo quando tudo parece contrário. Sabemos que mesmo com nossas falhas, o Senhor nunca desiste de nós, nem daquilo que nos prometeu. Ensina-nos a esperar com confiança, a servir em silêncio, a amar sem medida, que possamos carregar tuas promessas com reverência, formar vidas com sabedoria e liberar sonhos com coragem. Que em cada deserto sejamos voz profética. Que a nossa história, como a dela, seja escrita nas páginas do teu plano eterno. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa, ministrações que curam a alma.
Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.